Então, pessoal, como não estava funcionando nada, eu preciso reavisar tudo. Estava avisando antes. Inclusive, deixa eu voltar aqui para minha tela. Então, como vocês podem ver, eu estou isolado. Então, não estou passando vírus para ninguém. Então, é o seguinte, eu gostaria de estar fazendo a aula hoje, certo? Como eu conversei com vocês na sexta-feira, eu ia tentar fazer a aula daqui por streaming. Mas a gente recebeu uma notificação de que vai suspender o calendário acadêmico na prática, então significa que eu não posso dar aula até aparecer alguma informação ao contrário, que eu posso fazer aula à distância. Então, o que eu estou fazendo hoje não é aula, não conta oficialmente como aula, não tem chamado, não tem presença, não tem nada. Simplesmente eu vou pegar algumas coisas relacionadas a cálculo 2 para fazer, mas, tipo, só alguma atividade, tá? Não vai ser cobrado presença, não vai ser cobrado na prova essa atividade, nada do tipo, tá? É só uma coisa relacionada. Então, obrigado aos que estão presentes e aos que permanecerem. Então, vamos à atividade. O que eu estava falando que eu ia fazer é o seguinte: eu peguei esse dado de coronavírus, ok? Eu acabei de baixar ele, eu não sei o que tem aqui dentro, mas o que eu vou tentar fazer é o seguinte: eu vou tentar a parte técnica, que é o que eu quero ver se eu consigo fazer, mas o que eu vou fazer da parte teórica eu vou tentar fazer o ajuste de dados desses dados de coronavírus, tá? Então a gente vai meio que modelar a dispersão. Uma pessoa chamada Chablaus, aparentemente, alguma coisa do tipo, mas com escrita hacker, perguntou se eu vou adiar a data da prova. Eu tenho que adiar a data da prova. Sim, ela vai. Se tudo continuar do jeito que está, aparentemente vai ser adiado por 2 semanas. Inclusive, vocês podem fazer perguntas, a gente está aqui para tirar essas dúvidas mesmo, tá? Então, a priori, se continuar como está, a gente vai começar as aulas de verdade daqui a 2 semanas. Se daqui a uns 3 dias o reitor falar assim, vamos instituir o calendário de novo e vai ser aula à distância para quem puder. Aí a gente revê isso. Mas hoje a informação que a gente tem agora o calendário acadêmico está suspenso. Graduação, pós-graduação por 2 semanas. Então, a prova inclusive está adiada também. Lá na frente pode ser que alguém mude, mas se continuar como está, quer dizer que o semestre inteiro está adiado 2 semanas. Lembrando que eu não sou responsável por nada, então se alguém falar, não, vamos dar um jeito de fazer caber, vai fazer caber. Então, beleza. Voltando aqui, o que eu fiz, o que a gente vai fazer então é fazer um ajuste desses dados. Eu queria fazer de maneira prática, então eu peguei esses dados do Covid para a gente realmente fazer alguma coisa de verdade aí, né? Então vamos ver se eu consigo usar eles. Primeira coisa é que esses dados do Covid, eles estão em formato Excel e eu quero levar eles para CSV para eu abrir no para abrir no Julia. Tá? Inclusive até dá para abrir, se eu não me engano, dá para abrir XLS direto. Mas meu Jesus. Então salvei, deixa eu botar um ponto CSV just in case. Salve depois viu. Ok. Only the active sheet was saved. Tem mais de um sheet? Tem um vazio. Tá, então vamos ver aqui.
Covid. Então, esses são os dados do Covid. Quantas linhas tem? 5.251 linhas, ok? Todos os dias que teria aula, terá live? Não. A priori, não. Eu vou ver o que eu vou fazer, se eu vou fazer alguma atividade. Mas, considerando que eu vou ter que continuar dando essas aulas, talvez eu adiante algum outro trabalho que não é preso a isso, entende? Eu tô sempre fazendo live de alguma coisa de terça à noite. Eu sempre começo às 8 da noite. Apesar de eu nem ter colocado ainda isso no canal, porque tem que saber fazer essas coisas, né? E boa tarde, Ciruzi. Inclusive, eu acho fantástico que eu sabia o nome de todo mundo, agora eu sei nada. Tirando o Robert ali. Imagino que Guleta seja o Gustavo. E o Shadow, que é meu aluno. Então, que maravilha. Então, beleza. Aqui eu tenho os dados do Covid. Eu vou fechar essa tabela aqui, que ela fica incomodando. Ok. E vamos para notebook. Então, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é ler esses dados. Então, aqui a gente está fazendo tudo ao vivo, então as coisas demorarem porque elas demoram mesmo. Quando eu vou dar aula, normalmente eu rodo elas antes, para elas não demorarem tanto. Então, aqui chamei, rodei data. Lembrando para quem chegou agora, essa live não é aula oficial e é opcional, completamente opcional. Okay? E lembrando também, quem tiver Twitch Prime, aquela história toda. Tá, então olha só, a gente leu os dados e eu tô vendo que eu tenho essas strings, então ele não identificou como formato de dados, de data. Eu tenho os países, os casos novos confirmados, mortes novas, geode deve ser alguma coisa geográfica. Não, isso aqui é GeoID. Tô vendo com o negócio sem zoom, então. GeoID. E aquele ali, então, pior ainda. GAL1, NUTS1. Vou ignorar completamente. E se é da União Europeia ou não. Tá, a única coisa que interessa para mim é o seguinte. Eu quero os países, eu quero as datas e eu quero os casos confirmados. Que são as únicas coisas que eu vou modelar por enquanto. Então, se eu fizer date rep, ele dá erro, claro. Porque no Julia é assim. Então eu estava fazendo isso no Python por causa de outra coisa e agora eu estou fazendo no Julia. Então a chance de eu me perder é gigante, tá? Então aqui ele leu tudo, ok? Eu tenho as datas. E só para mostrar que ele continua funcionando, eu tenho os países. Então os países que a gente vai usar vão ser a Itália a priori, que é um país que está gigantesco, com casos demais. Mas a gente tem informação desde sempre. Ok? E depois a gente dá uma olhada no que tiver no Brasil. Que eu preciso ver como é que a Julia faz isso. Find all. Ok, então achamos todos os casos da Itália aqui. Beleza. Ele está em ordem decrescente de tempo. E agora eu quero plotar para ver daqui. Eu vou dar o nome de DF para a gente sair modificando. Então vamos plotar. Using plots, vou usar o GR que é mais rápido.
E aqui só para ver que o Plots vai funcionar. Alguma coisa 3x3. Pessoal, eu não costumo fazer live, acho que é a terceira live que eu faço, então se tiver alguma coisa que vocês perceberem aí que eu posso melhorar ou arrumar, vocês me deem um toque, eu tento ajustar. Ok? Demora levemente, né? Então, porque não está usando o Python? E como é cálculo 2, não tem muito motivo para eu estar usando o Python. No Sidama a gente usa Python, tá? Então a gente faz todas essas coisas que a gente fez aqui, inclusive eu fiz para lá, apesar de não ter mostrado para o pessoal. A gente fez todas essas coisas usando o Python. E aí quando eu estou fazendo as minhas lives, uma das coisas que eu gosto de usar é Julia. Apesar de ter seus problemas em questão de software pronto, eu acho muito mais divertido de usar. Aqui eu vou eliminar essas coisas, focar nas imagens. Então está funcionando. Então, se eu fizer df.date, então se eu fizer df.date.wrap, ele vai me dar as datas. Interessa. Enquanto isso, o que eu vou fazer é descobrir como é que eu trabalho com datas em Python. Em Julia, quer dizer. Aqui, Julia. Julia Dates. Tem um pacote chamado Dates. Okay. Então aqui ele entendeu. E se eu fizer df. Nome horrível. New conf cases. Ele entende como, ou no caso não entende nada, mas é para ele entender como casos confirmados. Então aqui são números, então tá tudo bem. Só que eu queria fazer um plot disso por isso. E ele não vai conseguir. Vai conseguir sim. Falei que ele. Então ele consegue. A questão toda é quero ver. Mesmo os dias que não tem nada, ele tem um zero. Então a gente não precisa se preocupar quando ele pula algum dia. Finais de semana, feriados, ele não tem nenhum problema. Então tá tudo contínuo. Então, no fim das contas, a gente pode essencialmente ignorar os dados das datas. A gente pode focar no número de casos apenas e falar a partir do tempo inicial. Alguma coisa assim. E é o mesmo gráfico, só que ele não colocou as datas daqui. Não vai sofrer por causa disso. E a saber, esses são os casos pontuais. Vai funcionar até melhor do que eu esperava. Uma surpresa boa. Ok, a segunda coisa é que o fato dele estar nessa ordem me incomoda. Então eu vou mudar a ordem. Deixa eu deixar assim. E eu vou fazer esses dados, que são os Y, a gente já vai ver o que quer dizer com isso. Def new conf cases. E aqui eu quero colocar um sort. Não é um sort, é só um reverse. Reverse existe. Reverteu. Aqui eu posso deixar assim. E funcionou.
Ok? Agora ele está na ordem crescente. Não adianta a gente olhar para o passado, se você voltar aqui o quanto tempo você quiser, você vai ter 0 casos confirmados de coronavírus, pelo menos o Covid-19 aí para sempre, né? Então, se a gente fosse fazer uma previsão disso, a gente prevesse que tem 0 casos, a gente acertar em 99% dos anos que a gente considerasse. A gente errar só no 2020. Então, interessa muito o primeiro caso. Find first y estritamente positivo. Então, o primeiro caso onde isso acontece é no 54. Se eu olhar apenas para o y, parece, né? Por algum motivo, para ver tudo aqui. Tá, fiz alguma coisa. Ok. Alguma coisa aconteceu nesse find first, eu vou apagar ele e vou ignorar. Ok, aqui tá certo, aqui tá certo. Aqui. A partir desse primeiro até o final, plot. Ok. Beleza? Então, aqui, o que ele está me dizendo essencialmente é que teve 3 casos confirmados e aí passou vários dias sem ter nenhum caso confirmado. Talvez atrapalhe um pouco nossa predição, mas paciência. Então, só para eu saber quando foi isso, date rep, e aí eu vou olhar o dia 32. Então, 31 de janeiro de 2020, e aí eu vou fazer assim, Italy first confirmed case. Ver se alguém fez merda. Of Covid in Italy. Eu esqueço que o Google não entende o meu contexto. Inclusive, quem foi na aula na última vez viu que o Google, às vezes, ele se intromete nas nossas conversas. Então, tem 3.950, 3.590, quer dizer, casos novos. Tá batendo mais ou menos aqui, ó, 3.000 e um tanto. É que não tá batendo exatamente. Aqui. Então, primeiro aconteceu dia 30 de janeiro. Foi perto. Quase lá. Os dados são suficientemente reais. Então, esses são nossos dados. A gente vai ignorar tudo antes do primeiro caso. Pegou os dados aonde? Essencialmente o que eu fiz foi escrever Covid, dataset, e eu peguei o segundo. O primeiro começou a falar um monte de coisa, aí eu peguei o segundo. Tá? Eu já fiz isso antes com outros dados do Kaggle. Eu busquei Covid, dataset e Kaggle e ele apareceu. Mas eu quis ser ainda um pouquinho mais inocente. Se eu não soubesse que tem Kaggle na vida, eu teria escrito isso. Então aqui tenho todos esses dados lindos. E aí a pergunta é como é que eu ajusto uma reta por eles, tá?
Então, beleza. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou explicar brevemente qual que é a lógica por trás do que a gente vai fazer. Tá? E aí a gente vai para o notebook para isso. Ele caiu, então deixa eu religar. Beleza? Então, olha só, o que a gente tem é alguma coisa assim. Eu tenho um certo conjunto de dados, certo? Vamos ignorar que a gente está no caso do Covid, falar que eu tenho um conjunto de dados. E o que eu quero é achar um modelo para isso. Por exemplo, uma reta que vai me dar a melhor aproximação para esses dados. Então, a gente está ignorando a parte estatística do que está acontecendo, por que eu posso fazer isso. A gente está indo direto para a parte da conta. Então, a pergunta é, qual a reta que vai melhor ajustar os meus dados? E essa resposta tem algumas hipóteses. E a hipótese é, vai ajustar melhor em que sentido? E no sentido de quando você pegar o dado, verticalmente você vai comparar o que a reta está dizendo que deveria ser e o que o seu dado está dizendo que deveria ser, e você vai falar que isso é um resíduo e você quer ter o mínimo possível de resíduo. Tá? Então, isso aqui é um xi e você tem um y correspondente. A sua reta em azul vai te dar um outro y chapéu. Como é uma reta, isso daqui tem um beta 0 mais um beta 1. xi, tá? É o mesmo xi porque é o mesmo ponto, a gente está no mesmo isso. O Chablaus perguntou, dá para usar MMQ? E MMQ quer dizer método dos mínimos quadrados. Sim, com a ressalva de que eu chamo de quadrados mínimos, não mínimos quadrados. Isso aí é uma nomenclatura, enfim. E eu não gosto. Mas sim, é exatamente isso que a gente está chegando. A gente só está chegando nas equações do método mínimos quadrados. Quadrados mínimos. Agora fui infectado. Então eu estou aqui com o Y chapéu em azul e eu tenho o YI em laranja e eu quero que eles sejam o mais próximo possível um do outro. E aí a minha hipótese de que eles sejam o mais próximo possível um do outro, no sentido de minimizar a soma da diferença ao quadrado, ok? Então isso daqui está dizendo assim, eu tenho a diferença, que é o y e chapéu, e eu vou colocar o quadrado dessa diferença. Então por que eu faço esse quadrado? Essencialmente porque se eu não tiver o quadrado, eu tenho que usar um módulo. E o módulo ele é não diferenciável. Quando eu uso o quadrado, eu vou ter uma resposta adequada. Dá para provar que ela tem resultados adequados. E é muito mais fácil de resolver o problema. Estatisticamente também tem motivos. A motivação aqui é de que você está fazendo Você está assumindo que quando você fez essas amostras de x, y, y, você tinha um resultado real e em torno do resultado real você tinha um erro que era normal, tá? Infelizmente a gente não vai expandir isso, mas é bastante interessante. Tem uma disciplina da estatística chamada regressão linear que fala só sobre isso, então se tiverem interesse, dá para fazer isso daí lá. Aqui a gente só quer minimizar isso. Agora, eu não estou minimizando no y, eu estou minimizando em beta 0 e beta 1. São as coisas que eu posso escolher, certo? Eu posso escolher beta 0 e beta 1 e vai mudar a reta. O YI é uma consequência, o YI chapéu, desculpa, é consequência da escolha de beta 0. Então, o que eu tenho é uma função, eu vou chamar de E, de duas variáveis, beta 0 e beta 1. Ou seja, é exatamente o que a gente está vendo em cálculo 2 agora. Função de várias variáveis que dá um resultado real. Agora, veja mais que, quando eu tenho essa função E de beta 0, beta 1, vou colocar por extenso aqui, tá? Para a gente ver o que está acontecendo. Quando eu coloco essa coisa por extenso, eu consigo ver o quê? Eu tenho um termo linear em beta 0, linear em beta 1
e aí eu elevo isso ao quadrado, tá? Lembrando, beta 0 e beta 1 que são minhas variáveis aqui. Em cálculo 2 a gente está acostumado a fazer x e y. Aqui é justamente o contrário. X e y são valores fixos. Então eu tenho beta 0 e beta 1 como variáveis, e eles aparecem lineares dentro dos parênteses e eleva ao quadrado. Quer dizer, o beta 0 e o beta 1 vão aparecer ao quadrado nessa equação. Eu vou ter beta 0 quadrado, beta 1 quadrado, beta 0 vezes beta 1, e eu vou ter os termos lineares beta 0, beta 1, além de um termo independente. Isso é exatamente a função quadrática que a gente estava discutindo na aula. Tá? Isso daqui é exatamente o que vocês veem em GA, e possivelmente em álgebra linear. E a função quadrática você sabe que tem uma cara especial, que ela vai ser um paraboloide elíptico, um paraboloide hiperbólico, e assim por diante. E nesse caso, eu digo para vocês que vai ser um paraboloide elíptico, a não ser em casos degenerados. A gente também não vai estender nesse assunto. Mas o que eu quero dizer é que aqui vai ser um paraboloide elíptico, tá? Então imagina que você tem um paraboloide elíptico aqui. E você está minimizando, o que você está buscando é exatamente esse vértice aqui. Bem? Beleza? Usando o que a gente viu na última aula, o que eu estou falando é o seguinte. Eu tenho neste ponto aqui, inclusive a última aula veio bem a calhar. Eu tenho neste ponto aqui uma aproximação linear, cujo gráfico é um plano tangente, certo? Isso aqui é um L de beta 0, beta 1. E essa aproximação linear é dada pelo quê? Pelo E de beta 0, beta 1, mais gradiente beta 0, beta 1, produto interno. Inclusive aqui eu não coloquei em torno de quem? Tem que colocar uma estrela. Inclusive já esqueci a anotação. Chapéu. Anotação. De beta 0 menos beta 0, chapéu. Beta 1 menos beta 1, chapéu. Então, nesse ponto ali, eu tenho um plano tangente. Está meio torto aí, mas enfim. Eu tenho um plano tangente que é dado por essa equação que a gente viu na aula passada. Para que seja mínimo, o meu plano tangente ele tem que estar numa situação de estar paralelo às variáveis, ao eixo das variáveis. Justamente porque ali onde eu estou é o máximo que eu consigo ir para baixo. Se eu conseguisse ir mais para baixo, quer dizer que eu conseguiria descer mais esse plano aqui. E é isso que a gente está fazendo. Ele vai conseguir vir aqui, passar, encostar e ir embora. Qualquer direção que você for, ele vai passar nesse vértice e vai ir embora depois. Então eu estou buscando uma situação onde o plano é tangente. E aí o que quer dizer... Lembra se a gente falou disso na aula passada? Não, vai ser só geométrico então. O que quer dizer é que o meu plano tangente ele está numa altura fixa. Só que se isso é uma altura fixa, isso quer dizer que eu não posso ter essas variações aqui. Elas têm que ser zero. As variações não podem acontecer, senão ele não estaria numa altura fixa. E isso daí vai acontecer quando eu tiver o gradiente igual a zero. Tudo bem? Sempre, né? Note que eu posso ter com condições específicas, mas vai acontecer para todos os pontos beta 0, beta 1, quando o meu gradiente é zero. Isso daqui vai ser uma aula depois, vai ser bem mais técnica, mas a ideia vai ser exatamente essa. O que eu quero fazer é isso daqui. Então você tem como deixar mais opções de qualidade de vídeo. Pelo que eu vi, eu só consigo deixar mais opções de qualidade de vídeo quando eu for um Twitch associado, alguma coisa assim. Então não é a minha situação ainda. Eu não consigo. Mas assim que eu acabar isso daqui, a aula fica disponível, então dá para assistir com calma, digamos assim. Dá para fazer buffer. E eu vou tentar colocar eventualmente no YouTube. Tá? Infelizmente eu não consigo ainda. Assim que eu tiver seguidores o suficiente, aí eu vou poder mudar. Só checando uma coisinha.
Então, o meu objetivo aqui, então, era calcular o gradiente igual a zero. Quando eu calculo o gradiente igual a zero, eu vou ter eu vou ter justamente o vértice, que é o ponto que minimiza o meu erro, minha soma de resíduos. Ou, de termo mais técnico, a soma dos quadrados dos resíduos, tá? Esse é o nome técnico. Soma do quadrado dos resíduos. SQR, tá? Então, a soma do quadrado dos resíduos que a gente está minimizando. Então, só para ficar claro o que a gente está fazendo, pegando, desde o começo. Está pegando um monte de dados, aí está escolhendo que vai passar uma reta neles. Essa reta depende de beta 0 e beta 1. A gente define que vai minimizar a soma dos quadrados dos resíduos em função desse beta 0 e beta 1. E para isso a gente vai calcular o gradiente dessa função de soma quadrados dos resíduos. Então, o que é o gradiente dessa função? Aqui eu deixo como exercício para vocês fazerem, inclusive. Eu tenho um somatório, então é uma soma de coisas. A derivada da soma é a soma das derivadas. E eu tenho uma coisa ao quadrado. Então vai ficar 2 vezes essa coisa, vezes a derivada da coisa. Bem? Então quer dizer, o 2 aqui vai cair. E quando eu derivar aqui de dentro vai sair alguma coisa. Quando eu derivar em beta 0, vai sair menos 1. E quando eu derivar em beta 1, vai sair menos xi. E é isso que eu tenho aqui. O gradiente em beta, agora eu já cansei de escrever tudo aquilo, vai ser somatório. Vocês devem ter percebido que eu coloquei um... Vou subir aqui de volta. Eu coloquei um meio ali, né? É só para o 2 cortar com esse meio, tá? Então aqui vai ficar somatório de yi menos beta 0 menos beta 1 xi. E agora ele vai ficar menos 1 e menos... Opa, isso. Isso aí tem que ser zero, ok? Olhando assim você fala, não sei fazer, mas você pode perceber que eu tenho um número vezes um vetor, certo? Eu estou fazendo a soma disso. Então eu consigo distribuir isso daí tudo. Vou ter o somatório de yi vezes esse vetor. Inclusive eu vou fazer tudo separado. Fazer assim. Fazer como um vetor de duas coisas. Fica bonito. Eu vou ter um somatório de yi vezes menos 1. Aí eu vou ter mais beta 0 vezes um somatório de 1. Mais beta 1 vezes um somatório de xi. Aqui embaixo eu vou ter um somatório de x e yi vezes menos 1. Aqui eu vou ter um somatório de xi. E aqui eu vou ter um somatório de xi ao quadrado. Tudo bem? Então deixo como exercício para vocês fazerem todas essas contas aí com paciência. Faz um caso com 3 dados na mão e vê que funciona, tá? Durante a aula até eu faço um pouco mais simples, mas aqui eu acho que vale a pena já fazer assim para a gente poder ir para a conta logo. E se voltar na aula eu talvez mostre um exemplo de verdade. Na mão, eu digo. Então agora eu tenho esse vetor, que tem duas componentes, que eu quero que sejam iguais a zero. Então zero cada uma dessas componentes. E se você prestou atenção no que está acontecendo aqui, eu tenho beta 0, beta 1, que aparecem linearmente, que era quadrático, eu derivei, a derivada tem que ser linear. E eu consigo isolar eles, que já estão isolados, certo? Para ter um sistema linear. Vermelho, vamos para esse azul claro. Vou ter um sistema linear, que é o somatório de 1 somatório de xi, somatório de xi, somatório de xi quadrado, o beta 0, beta 1, igual somatório de yi, somatório de xi, y. E aí eu só tenho que resolver esse sistema daí.
beleza? Vamos fazer um exemplo. Fui pro lado errado. Vamos fazer um exemplo aqui de quadrados mínimos. Ok? Então é o seguinte, eu vou pegar alguns dados. Rand 5, rand... Não, aqui eu vou pegar 2x mais 3 mais um rand 5 vezes 0,1. Então os dados são esses daqui. Ok? Como ele vai ficar mudando toda vez, eu vou colocar uma semente 0. Inclusive esse rand desse jeito ficou horrível. Eu vou colocar assim, tá? Tá. Começou. Ele tá movendo ou só impressão minha? 2x mais 3, rand n. Tá funcionando. É só um azar aí nesse rand n. Fazer uma breve coisinha, tá, pessoal? Eu gosto de ver. Eu gosto de deixar os gráficos sempre bonitos. Então, eu tenho um leve incômodo quando ele não fica do jeito que eu quero. Agora sim, 0,3. Ótimo. Então, esses são os dados, tá? Então, só para vocês verem o que eu fiz, tem a ver com aquilo que eu falei que vinha da parte estatística. Existe 2x mais 3, que é o resultado real. Então, vou plotar aqui o resultado real para vocês verem como seria. Vou plotar o x e 2x mais 3 de cor preta. Então, isso daí é o que deveria ser o real, tá? Tipo, por exemplo, a gravidade real satisfaz isso daí. E aí, quando eu faço medições com, sei lá, alturas diferentes, eu obtenho esses valores aí de tempo, tá? Se você pega uma bolinha e solta. No caso está linear, não vai ser verdade, mas só para simplificar, tá? Você tem uma expressão real, o erro vem da medição. Aí você faz a medição e ela está com erro. E aqui eu estou colocando um rand n. Esse rand n é de erro normal, uma variável aleatória normal 0,1, tá? E eu multiplico por 0,3 para que fique com uma variância menor, senão vai ficar gigantesco. Então aqui o que eu quero fazer é criar aquela matriz, e a matriz era somatório de uns, quer dizer n vezes 1. A segunda coisa era um somatório de x, na linha de baixo um somatório de x, do lado dela somatório de x quadrado. O vetor do lado direito era um somatório de y, e embaixo dele um somatório de x vezes y, tá? Note que a gente nem está usando o produto interno aqui, mas podia. O beta, solução disso, vai ser resolução do sistema linear. Então, em Julia e MATLAB, algumas linguagens, você tem essa coisa chamada barra invertida, que equivale a você resolver um sistema linear, tá? Não é divisão, é só é uma função realmente chamada barra. Ela resolve um sistema linear para você de um jeito mágico. Desenhando, o que vai ser a solução? Beta 1 mais beta 2 vezes x. Tá? Falta um ponto mais. Cor vermelha, grossura de linha 2. Essa é a nossa solução. Note que está próximo da reta que deveria ser de verdade, mas não é, porque são medições, certo? Não tem esperança de que elas sejam iguais. Ok? Perguntas até aqui? Alguém quer deixar algum comentário, alguma pergunta? Ok. Então, o que eu vou fazer aqui, eu só coloquei 100 agora, vou rodar de novo. E quando eu tenho mais dados,
a reta vermelha se aproxima mais da reta original, tudo bem? Então veja que quanto mais informação eu tenho, eu erro para cima, erro para baixo, então vai ser quanto mais informação para cima e para baixo, eu vou ter um erro mais simétrico e aí ele tende a achar a reta mais correta. Ok? Cabral de novo perguntou quando é que vai ter live de CS. Eu vou não responder essa daí. Bom, não jogo CS. Tô ganhando todas e o pessoal pediu pra eu sair. Então, pessoal, olha só. Aqui eu aumentei para 1000. Se eu fizer. Desculpa, aumentei para 100. Se eu fizer 1000, ele funciona, fica cada vez mais interessante. Ok? Isso aqui é só para me divertir. 10 pontos, dá para ver que ele fica bastante errado. Veja que é exatamente o mesmo, apesar de ter aleatório, porque eu coloquei a raiz igual a zero. Se eu mudar a raiz, ele dá outros pontos. Tá vendo? Então ele funciona. Eu tô perguntando quando é que vai ter live de Computer Science. Também serve. Também pode ser. Aí eu também pediram pra eu parar porque eu tava sabendo demais, o pessoal da PS não tava achando legal. Então aqui, o Robert perguntou qual a diferença da reta vermelha para a normal. A reta vermelha é a minha previsão do que vai ser, do que esses dados representam. É a melhor previsão que eu posso fazer no sentido de quadrados mínimos. Eu não tenho a reta preta, é importante saber disso. Tudo bem? Igual no caso agora do Covid. Tá? Eu ponho uma hipótese, não vai ser o caso, mas eu poderia colocar a hipótese. O Covid está se espalhando com um crescimento linear, então eu vou ajustar por uma reta. A minha hipótese é de que a reta preta existe. Tá? Eu não sei qual é, não consigo saber. Aí eu vou e acho qual é a melhor reta que se aproximaria. Note que ela aqui deu um valor razoável e bom. Né? Nesse caso deu um valor pior. Mas a ideia é que o vermelho é o que eu consigo calcular. E o preto é o que é real, escondido lá, que, se for verdade, é uma descrição impossível de se obter com 100% de garantia de que é verdade. Tá? A outra pergunta foi: professor, a aula vai ser no horário de aula normal mesmo? Então, olha só, aqui, na verdade, não é aula, porque eu não posso dar aula por enquanto. Enquanto não tiver alguma mudança do reitor, alguma coisa do tipo, a gente está sem aula, a gente está com o calendário suspenso. Então, o que eu estou fazendo é só colocando algumas coisas motivacionais. Note que não necessariamente eu vou fazer todas as semanas, todos os dias, quer dizer. Talvez eu faça, talvez não. Dá uma olhada uns 10 minutos antes, 5 minutos antes, que eu vou entrar online. Mas lives minha eu faço de terça à noite, sobre assuntos de machine learning, otimização, Julia e coisas similares. Não vai ter chamada? Não. Não pode ter chamada. Ok? Beleza? Eu tinha que criar um banner. Como é que eu crio um banner? Para deixar isso avisado. Eu avisei uma vez que eu estava sem áudio. E aí por algum motivo ninguém ouviu. Será que faz sentido no texto? Olá. Não é aula oficial, pois não podemos dar aula. Não tem chamada. Confira novamente logo antes de cada aula para ver. Na aula oficial, pois não podemos dar aula. Não posso, né? Vocês já não podem, eu acho. Não posso dar aula, não tem chamada. Antes da aula, talvez faça outras lives no horário de aula. Ok? Vamos colocar assim mesmo. Aí aqui embaixo
Só que como eu quero que fique visível, eu vou levantar um pouquinho isso daqui. Motivo que eu tô... Ok? Então, beleza. Então, um monte de gente mandando oi, 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 oi. Pessoal mais comunicativo. Coloca um recado no site, vou colocar, tudo bem? Tem Instagram, não tem, quer dizer, eu devo ter Instagram, mas eu não posto nada nele. É o conteúdo novo isso daí, então não. Não é aula oficial, não é conteúdo novo. Isso daqui, tecnicamente, tem a ver com o conteúdo que a gente vai ver, mas eu estou pegando um conteúdo que tem a ver com cálculo 2 e, por consequência, tem a ver com otimização e, por consequência, tem a ver com machine learning e estou fazendo uma coisa extra, ok? Estou fazendo uma coisa avançada. Ou pelo menos uma aplicação. Não é bastante avançado, não, mas é uma aplicação. Tá? Qual o site mesmo? O site mesmo é http://abelsiqueira.github.io. E aí tem o da disciplina que eu acho que é CMA 211 IFEM 2020 S1. Acho que é isso daí. Ok? Zé Pedro Santos falou lindo, obrigado. Mas eu acho não é relevante para aula. Molina, ou Molina, não sei, eu não lembro sobre o nome de ninguém. O professor daria para achar os erros dessa reta usando os diferenciais. Foi o que a gente fez. A gente achou. Você fala os erros. Você fala o que minimiza os erros? Fiquei na dúvida agora do que você quis dizer. Então, o que a gente fez foi exatamente calcular as derivadas, tá? Então, aqui o que a gente fez foi, a gente calculou as derivadas, então a gente fez o diferencial da função. Meu Deus, pessoal, é uma loucura. A gente fez o diferencial da função e igualou a zero porque a gente queria minimizar. A gente vai ver numa aula futura, que infelizmente não deu tempo de chegar ainda, que minimização é exatamente isso que a gente está fazendo. Eu acho que é o capítulo 14.7. A gente está calculando pontos críticos e a gente classificaria. Aqui a gente não está classificando, tá? Mas se você olhar para essa função aqui, para essa... Não é para essa. Se você olhar para essa função que a gente definiu aqui em cima, você vê que ela é de duas variáveis, então você consegue fazer exatamente o que está no capítulo 14.6. Tá? Então, eu não vou fazer aqui, porque fazer geral é chato, é mais divertido de fazer no... É mais divertido de fazer no exemplo simples, ou usando álgebra linear no exemplo real. Em otimização, por exemplo, a gente faz usando álgebra linear do modo roots. Se vocês quiserem um exemplo para fazer em casa, pega 3 pontos e faz, tá? Dá para fazer. Cria lá 3 pontos. Esse aqui é o ponto 1, 2, 3. Aí coloca alguma coisa assim, tipo 2, 1 e 2,5, tá? 2,5, 2 e 1. E aí você tem esses 3 pontos, você vai achar a reta E de beta igual a meio de o y1 é 2 menos beta 0 menos beta 1 ao quadrado, mais o outro y é 1 menos beta 0 menos 2 beta 1 ao quadrado, mais o outro y é 2,5 menos beta 0 menos 3 beta 1 ao quadrado. Ok? Pessoal, tá uma maravilha. Tá achando ótimo. Vou promover todo mundo a admin e aí quem banir primeiro vence. Pessoal, como não é aula, eu vou deixar vocês se divertirem levemente aí. Não vou colocar ordem, não. Depois, se tiver monitor, eu coloco o monitor como admin. A ideia é ótima, achei. Então, olha só, façam esse exercício aí, tá? Lembrando, exercício de graça, porque não é aula oficial. Então, vocês façam esse exercício de graça aí, deriva ele, acha beta 0, acha beta 1 e substitui e acontece, ok?
Beleza? Então vamos lá. Assim, bom, aqui a gente fez o básico. Agora a pergunta é, o que eu quero fazer ali funciona? O que eu quero fazer ali com o Covid funciona desse jeito? Sim e não, tá? Eu não consigo fazer exatamente a mesma coisa, porque eu não quero fazer uma reta, eu quero fazer uma coisa um pouquinho mais robusta. Então eu tenho preocupações maiores. E a primeira preocupação que eu tenho é o que eu quero fazer, tá? Pessoal, talvez eu poste essa aula no site, mas ela está aqui no Twitch, ok? Ela está no Twitch. Então, pelo menos você consegue acessar ela e ver ela daí direto. Se eu for dar aula de verdade isso daqui, eu vou ter que achar um jeito de controlar vocês. Mas enquanto não for, é só a zoeira. Enquanto não é aula de verdade, pessoal, Twitch Prime, já se inscreve aí. Qual que eu mudo de ramo? Inclusive, nem tô com camisa social hoje, pra vocês verem como tá. Como eu tô zoeiro. Então, olha só. O que eu quero fazer é que eu quero ajustar agora os dados por alguma coisa um pouco diferente. De maneira mais geral, eu quero fazer um ajuste Y chapéu I por funções diferentes, tá? O pessoal tá perguntando por que não tem donate, por que não tem sub. É a terceira vez, eu acho, a quarta vez que eu faço live nisso daqui. E as lives que eu tô fazendo são só de aulas, então tem tipo uma ou duas pessoas. Então não tô nesse negócio de ter sub ainda. Até onde eu sei tem os limites, tem que ter tipo 50 pessoas vindo, alguma coisa assim. Então não vai acontecer no futuro breve. Então eu tenho YI, que é o que eu quero prever. Vai ser aqui o número de pacientes confirmados de Covid, tá? Então o que eu vou fazer é ajustar por outras funções. Então aqui eu poderia ter o beta 0, mas eu vou de maneira mais geral. Vou ter um beta 1 e uma certa função correspondente aplicada em xi. Um beta 2 e uma outra função correspondente aplicada em xi. E eu vou ter p funções dessas. E é isso. É isso que acontece. Simplesmente é isso, tá? Não faço no Facebook, primeiro porque eu não tenho Facebook. Beleza? Acho que é já um motivo. Então aqui eu tenho uma mesma função e de beta, que vai ser a soma dos quadrados dos resíduos de novo. E tem a mesma coisa, uma função e de beta, e o y continua sendo uma função de beta. A questão, e aqui é o motivo pelo qual isso daqui é avançado, é que eu vou calcular o gradiente de uma função de p variáveis, já não são mais duas variáveis, são p variáveis, tá? Então aqui eu preciso calcular isso daqui igual a zero. E quem que é o beta que faz isso daqui? Bem, essa aqui é a pergunta, qual que é o beta que faz isso? De maneira mais geral, eu tenho um y e um y barra que vai ser um x beta. E o que eu quero fazer é minimizar, desculpa, deixa eu definir o e de beta como meio da norma de y menos x beta ao quadrado. E o que eu faço ao calcular o gradiente de e é encontrar x transposto x beta menos y, e isso tem que ser zero. Ok? Pessoal, de maneira avançada é isso daí que eu tenho. Tá? Eu tenho agora uma matriz X, essa é a matriz do modelo, e aí a minha previsão vem a partir dessa matriz. Então isso daí se chama quadrados mínimos lineares, porque eu tenho essa matriz X e funciona como uma transformação linear em beta. Então, como eu falei já em cálculo 2 várias vezes, isso daqui tem tudo a ver com álgebra linear. Ok? Beleza?
Ainda vou descobrir como é que eu deixo o pessoal de admin, somente para controlar essa zona toda aí. Ok. Perguntas até aqui? O José está perguntando se alguém sabe fazer funcionar no celular. Pode ser no celular que ele não está conseguindo ter rede o suficiente, porque a gente só está fazendo Full HD, infelizmente. Professor, tem como encontrar MMQ de curvas? Como assim? Eu não entendi exatamente o que você quis. A priori tem alguma coisa equivalente, mas tem que ver exatamente o que quer dizer. Só que não está falando nada com nada, eu estou simplesmente olhando. Então, beleza, vamos para a emoção. Aqui eu estou com esses dados. Veja, para quem não percebeu ainda, isso daqui é exatamente x transposto x beta menos x transposto y, ok? Então, x transposto x é a matriz M que eu tinha definido antes, e x transposto y é o vetor C que eu defini antes, tá? Então, eu dei exatamente essa aula na minha última live de quinta passada, só que a lá otimização, um pouquinho mais pesado. Que a gente está fazendo lá, cálculo 2, essencialmente. E vamos à emoção. Então, aqui, só para vocês terem uma noção, se eu tivesse... copiar tudo aqui. Se tivesse uma coisa um pouquinho mais complexa do que essa função aqui, por exemplo, exponencial de x mais seno de 2π vezes x mais colocar 4 vezes x ponto vezes 1 menos x mais a parte aleatória. Aqui falta um ponto. E aqui também. Tá? Eu tenho esse monte de coisa. Eu tenho um monte de coisa, esse monte de pontos aqui, e aí eu quero ajustar uma curva neles. Então, a priori, aqui eu coloquei essa reta que não faz mais sentido nenhum, eu posso tirar ela. Então, a priori eu tenho esse monte de pontos e eu falei, vou ajustar uma reta neles. Eu olho e vejo que não faz sentido nenhum. Então eu preciso mudar a matriz de modelo aí. Deixa eu ler esse chat aqui. Então, por que nesse caso você tinha pontos soltos e encontrou uma reta? Daí eu queria saber se você consegue fazer isso com polinômio de graus maiores. Sim, eu posso mudar. É exatamente o que eu estou fazendo agora. O modelo que eu tinha antes era um modelo de linear. Era um modelo linear. E então a minha matriz correspondente era uma matriz assim. E x, tá? Essa matriz de uns e x. Quando eu faço esse produto x transposto x para a matriz de 1 e x, dá exatamente o que eu queria. Ok? Dá exatamente o problema de quadrados mínimos lineares que você conhece e gosta, que sua calculadora faz. Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora eu coloquei o Lucas aqui como um moderador e ele modera aí. Não precisa banir ninguém, mas se você puder mutar, não sei como é que funciona. Deixa a sua juventude controlar aí, tá? Então, como dar exemplo? Então, o exemplo que eu vou dar aqui é justamente fazer exatamente o quadrático para ficar mais simples. Se eu estivesse fazendo um modelo que é beta 0 mais beta 1, x mais beta 2, x quadrado, minha matriz tinha que ser exatamente
correspondente a cada um dos argumentos de beta 0. 1 é o que está acompanhando o beta 0. x1, x2, x3, x4, x5 é o que está acompanhando o beta 1. x1 quadrado, x2 quadrado, x3 quadrado, x4 quadrado é o que está acompanhando o beta 2. Então essa é a minha matriz de modelo, beleza? Então a ideia é essa daqui. Vou fazer exatamente isso nesses dados que eu tenho. Então aqui eu tenho 1x, e agora eu vou ter um x quadrado. Vou pegar esse m e vou escrever como x transposto vezes x. O c vai ser x transposto vezes y. E aqui eu não tenho mais beta 1, beta 2 e x. Eu vou ter, a priori, x1 vezes beta. Pronto. Então agora eu ajustei esses dados azuis de antes para os dados para essa reta vermelha. Essa é a melhor função de grau 2 que passa nesses pontos. Se eu colocar uma função de grau 3, essa é a melhor função de grau 3 que passa nesses pontos. Beleza? Note que aqui ela ficou com essa cara estranha de curva, porque eu estou plotando só nos pontos em vermelho. Então, não deveria ser uma matriz quadrada. Então, não necessariamente. Ela vai ser uma matriz quadrada quando eu fizer quando eu calcular m, que é x transposto x. Então, aqui é a matriz. Então, veja que ela é n por p, o número de coisas que eu uso, tá? Então, quando eu faço x transposto x, a minha matriz m vai ser p por p. Então, se eu estou usando beta 0, beta 1, eu vou ter uma matriz m 2 por 2. Se eu estou usando beta 0, beta 1 e beta 2, eu vou ter uma matriz 3 por 3. Beleza? E assim por diante. Aqui eu tenho isso. E aqui, como eu quero desenhar, eu vou fazer uma coisa assim. Range 0, 1, lente 100. Vai ser minimum x. Aqui vai ser maximum x. E aqui vai ser exatamente g. Ok? Então tá aí. Então, o meu gato acabou de derrubar o meu pano, naturalmente. Tá nem aí pro minha live. Na live, pessoal. Ok? Se meu gato quis que o pano estivesse no chão, eu vou deixar o pano no chão. Ok? Então, olha só. Fiz isso daqui para essas retas todas. E como você pode perceber, x quadrado e x ao cubo não são lineares. Então, quadrados mínimos não quer dizer que as minhas funções que eu transformo x precisam ser lineares, tá? Eu posso ter, por exemplo, a função seno de x. Ok? Aí. Aqui não ajudou muito, mas pode. Meu gato tá mais famoso que eu. Kelly, o gato tá mais famoso que eu, Kelly. Bom, enfim. Voltando. Voltando. Pessoal, agora sim eu vou fazer o ajuste do Covid. Senão a gente não acaba. Voltando no Covid. Eu preciso voltar aqui. Pegar isso aqui.
Ok. E o x vai ser... Eu vou colocar o x exatamente 0, 1, 2, 3 até o final. Então vai ser... deixa eu pensar se eu quero fazer. Coronavírus, sim. Para quem chegou atrasado, o que eu estou fazendo é justamente para a gente fazer a previsão do coronavírus. Para dar uma emoção na vida. Sim, o 19. Os outros eu não estou muito atento. O Covid-19. Vamos lá, só porque o pessoal vai ficar... 19, tá? A gente está usando o banco de dados deste site aqui, o Open Data Portal da União Europeia, EU Open Data Portal, dataeuropa.eu, barra um monte de coisa, e eu só busquei Covid Dataset e eu peguei o segundo link, ok? Então aqui eu vou fazer justamente um range de 0 a 1 de tamanho do Y. Eu preciso colocar lente. Oh, já esqueci como funciona. Isso aqui. Certo? Em vez de fazer de... o quê? É meme da Twitch esses aí. Ok. Vou deixar acontecer então, pessoal. Vou fingir que eu entendi o que está acontecendo e vou para frente. E aqui estão os dados que eu peguei. Isso daqui são os casos da Itália desde final de janeiro, 31 de janeiro, onde aconteceu o primeiro caso. Confirmado, 3 eu acho. Um monte de zero. Aí começou a aparecer e eu vou colocar uma exponencial nisso daqui. Então a questão é a seguinte, como é que eu faço uma exponencial nisso daqui? A minha função tem que ser simplesmente a exponencial, o log dos números, tá? Então vamos voltar para cá. Então o que eu estou fazendo é o seguinte. Eu quero fazer a previsão de que o y, chapéu, é um beta 0 exponencial de beta 1. Só para mudar um pouco, eu vou colocar alfa 0 e alfa 1. A gente vai ver por quê. Tá? Então, isso daqui é a minha hipótese, de que ele está seguindo esse crescimento exponencial aí. Só que quando eu faço o exponencial de alfa 1x, eu já não tenho mais linearidade no alfa. E aí não funciona, não posso, proibido. Então eu aplico o ln de y aqui, ele fica ln de alfa 0 mais alfa 1x. Então quando eu aplico ln, eu tenho esta coisa aqui que eu vou chamar de beta 0 e esta aqui eu vou chamar de beta 1, lineares. Roubo, mas funciona, tá? Fiz uma roubada ali, falei, opa, esse cara não é linear, esse ln de alfa 0 não é linear em alfa 0, mas eu dou outro nome para ele e fica todo mundo feliz, tá? Só tem um problema aqui, que é eu quero aplicar ln no y e aí não funciona. Então aqui eu tenho duas opçõezinhas. Uma opçãozinha era eu simplesmente pegar dados mais para frente. E a outra é eu somar um aqui. E eu vou fazer isso. Eu vou somar um aqui. É um pouco menos real, mas é mais tempo, então fica mais interessante. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu preciso que o meu y, e eu vou chamar de y2, vai ser o log de 1 mais y. E o meu x é os uns... Qual o tamanho de y aqui? E aqui do lado direito eu vou ter justamente o vetor x que eu já tinha ali em cima, sem segredo nenhum. Então esse daqui é o meu y2. Minha matriz M vai ser x vezes x transposto. Meu vetor C vai ser x transposto vezes y2. O beta vai ser M barra C. Eu já plotei os dados aqui em cima. Deixa eu remover dali e colocar aqui embaixo. E agora eu ploto justamente esses dados. É a primeira vez que a gente está fazendo isso, eu não sei nem se vai dar certo. Certo? Vezes beta. Aqui eu estou plotando x vezes beta, mas como a gente viu, eu apliquei ln no resultado, então eu preciso aplicar exponencial para que ele volte ao espaço que estava antes. De cor vermelha, grossura de linha 2. Então tá aí. Essa é a minha previsão.
tá? É uma previsão bastante ruinzinha até, considerando. Então aqui eu tenho... Eu vou fazer mais depois, mas depois eu arrumo. Aqui eu tenho umas duas semanas, 3 semanas eu diria, umas 3 semanas com 0 casos. Então aconteceu, teve os 3 primeiros casos, e aí eu não sei exatamente o que aconteceu na Itália, porque eu não estava acompanhando, e ficou nada de caso sendo confirmado, ou nada sendo testado, possivelmente. E aí começou a ter caso confirmado todo dia. Inclusive, isso aqui é a quantidade de casos novos, né? Veja que não é a quantidade acumulada, é a quantidade de casos novos. Quantos casos novos cada dia. Então, o que aconteceu é que essas 3 pessoas vieram de fora da Itália. Elas estavam infectadas de fora, vieram de fora, possivelmente ficaram em isolamento. Isolação? Isolamento. Possivelmente ficaram em isolamento. Aí, aqui nessa data, que eu não sei dizer quando foi, começou a ter o... Como é que eles falam? Community spreading. Quando pessoas da mesma comunidade começam a passar a doença uma para outra. Em vez de ser alguém que saiu do país e trouxe a doença, começa a passar entre as pessoas que estão dentro do país. E aí começou a passar numa loucuragem, essencialmente. Então o que a gente vai fazer para deixar um pouquinho mais interessante é achar o último y, que é 0, e vai pegar a partir do próximo. E aí fica um pouquinho mais ajustado. Inclusive agora eu não preciso mais desse 1. Fica um pouquinho melhor. Transmissão comunitária. Obrigado, Ciruzi. Então, a partir da transmissão comunitária, ele começou a ter esse crescimento aí. Ok? Então, essa é a quantidade de casos novos diários que está tendo lá. Ok? É uma previsão bastante ruimzinha que a gente está fazendo, mas é uma previsão. E o que eu faço agora? De emoção. Não trouxe água para o meu stream. Bom, não tendo nenhuma sugestão, o que a gente pode fazer, só para ver como funcionaria, mais dados. Então, esse aqui é o tudo de dado que eu tenho da Itália. Não tem mais dados. É tudo que tem de dado. O da China ele é meio estranho, porque perde um tempo, perde outro. Pode fazer, talvez, considerar os do Brasil, né? Então, aqui eu li os dados, aqui eu peguei só os da Itália. Aqui são os dados do Brasil. Desde sempre também. Olha só. Esses dados são de hoje, caramba. 79 novos casos. Esse é o do Brasil, tá? Meio porcaria, porque a gente tem sempre crescendo a partir só de segunda, domingo, sábado, sexta, quinta, quarta, terça passada. Isso aqui é de terça passada para cá, então é meio porcaria. Consigo fazer uma previsão para o Brasil? Consigo, mas é péssima, porque tem poucos dados. Mas seguindo essa lógica que eu tenho aqui, é só simplesmente acrescentar alguns dias a mais. Lembrando, não sou a pessoa que mais sabe disso. Como é que eu podia fazer? Eu vou fazer levemente diferente aqui. Vou fazer de 0 a n, tamanho n, 1 a n, então. E aqui eu vou fazer de 1 até n mais 7. Então daqui a 7 dias. Function ones, coloquei no lugar errado. Range. Number of rows, aqui é n mais 7. Inclusive vou mudar para length de x. Tem que ter acesso ao elemento nos índices 1 a 14. Aqui o x tem o tamanho certo, esse x é xg. Pronto. Então essa daqui é a previsão. Então a gente teve hoje, desculpa, se isso daqui tá certo, não sei se isso daqui tá pegando de ontem para hoje, não sei como funciona. 70 e poucos novos casos, tá? E então amanhã
a gente vai ter menos. Daqui a alguns 3 dias. Pronto, amanhã, daqui a 2 dias vai ter essa quantidade, daqui a 3 dias vão ter mais de 100 casos a mais, e a tendência é essa. Então, se não for novos infectados, e se o total de infectados não fica interessante visualmente, vamos fazer. Eu vou pegar o da Itália de novo, que tem mais dados, tá? Que dá para fazer mais divertido. O da Itália é bom porque o pessoal de lá deixou tudo para a última hora e aí teve infinitos casos. Então, por isso que tem muitos dados lá. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou mudar a estratégia. Aqui eu estava fazendo essa estratégia de pegar o primeiro a partir de quando o delta y é positivo, certo? Para sempre. E eu vou comentar esse e fazer diferente. Agora eu vou fazer o cumulativo. O cumulativo eu vou chamar de YC. Vai ser do mesmo tamanho que o Y. Inclusive deveria ser aqui. Pensar um pouquinho que depois eu vou remover isso. Então isso aqui tem que ser aqui. Então YC, primeira coisa que o YC, eu vou pegar só uma cópia dos casos do Y a partir do primeiro. Tá? First Y, aí até o fim. Aí eu preciso ir crescendo o número de casos. Eu estou pensando se tem uma função que já faz isso. Deveria ser só uma cumulative sum. Como é que ela funciona? Tenho 1, tenho 2, tenho 3, 0, 3, 2. É exatamente, caramba, é muito bom. É a Júlia, rapaz. Pronto, YC é exatamente isso. Inclusive eu vou chamar de Y mesmo. Então eu crio um novo Y, faço a mesma coisa que eu fiz, acabei de fazer, roda de novo. Vou tirar esses dias a mais aqui. Range de 1 a n só. Pronto, essa daqui é a previsão com a soma cumulativa. Ela parece muito melhor, tá? Tem umas coisas aí que mais roubado. Ela parece muito melhor no zero e aqui no final ela acerta melhor. Mas veja que ela erra bastante aqui. Ela faz uma subestimação nesse período. Então não é tão adequado. Okay? Então, uma coisa que a gente pode fazer é find last de novo. Encontra o último y positivo e aí faz a partir desse. Só que eu fiz alguma coisa errada aqui. Fiz errado. Porque eu tenho que somar mais um, senão eu apliquei o log e deu tudo errado. Olha só como ficou bonito esse. Então aqui em algum momento, esses últimos dias, eles fizeram aquele isolamento, tá vendo? E aí ele meio que parou de crescer. Interessante, né? Bem divertido. Tem coisas que dá pra fazer aqui que podem ser interessantes. Já que a gente tem isso daqui. Vamos fazer o do Brasil, né? Eu vou copiar isso daqui para lá embaixo. Ele fica autossuficiente. Ok? Deu um erro aqui, eu não lembro o que significa. Ignorar. Então aqui no Brasil, quando é cumulativo, você consegue ver um pouquinho melhor o crescimento. Então tá com parte de 200 casos, continuar assim vai ter bem mais. Mas vamos voltar no da Itália. Então aqui, como você viu, ele entrou em isolamento. Então a gente precisaria de um novo modelo. Então tem alguns modelos que dá para usar. Eu não sou a pessoa que entende de tecnologia, sei lá o nome disso. Mas eu vi algumas coisas que dá para usar. O pessoal às vezes assume que você tem um modelo de estabilidade. E você tem poucas pessoas, elas começam a transmitir muito. Aí você estabiliza, certo? Então isso daqui você pode
modelar como sendo uma função logística. Exponencial de menos beta 0, menos beta 1, x, i. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa com isso. A gente consegue ter um máximo de pessoas que vão ser infectadas, depois eles, tipo, tá tudo tratado. Mas, ou tá todo mundo isolado, e sei lá. Eu não sei exatamente o que eles esperam com esse modelo, mas trabalho nisso. Só tô me divertindo. Esse modelo aqui, o problema dele é o seguinte, tá? A gente tá com ele, esse y aí todo bonito. Se eu aplicar ln de y nele, eu vou ter ln menos ln de 1 mais e a menos beta 0 menos beta 1 x. Não é linear ainda, então isso daqui não funciona. Então a coisa que eu posso tentar fazer é primeiro fazer 1 sobre y chapéu, que agora ele fica 1 mais e a menos beta 0 menos beta 1 x. Aí eu jogo esse 1 para o outro lado. E aí eu faço assim, 1 menos y chapéu. E aí eu aplico o log agora, ln disso. Isso aqui funcionaria. Só que tem um problema. Esse modelo com esse y aqui, agora que eu percebi, ele é para uma entre 0 e 1. Então eu preciso que ele tenha um tamanho que eu não saiba também. Então precisaria de mais uma variável aqui chamada gama. Beta 2 já. A pergunta, com esse beta 2, eu ainda consigo fazer isso? Ali vai ficar o beta 2 no lugar desse 1. E aí eu tô achando que eu não consigo fazer isso linearmente, tá? Então a pergunta é justamente, eu consigo fazer esse ajuste não linear? Então aqui eu não consigo mais deixar ele linear. Então a pergunta é, não é linear, beleza. Mas eu ainda tenho soma de quadrados dos resíduos em função de beta. A minha função é isso daqui. Note que o fato de ser linear quer dizer que é fácil de resolver. Eu isolo, derivo, fica todo mundo feliz. Essa função ela é não linear. Ela ainda descreve um modelo e o erro que eu estou fazendo e uma minimização. Mas é não linear. E agora a pergunta é, como é que eu resolvo isso daí, sendo não linear? E a resposta é do mesmo jeito que eu fiz a outra, deriva igual a zero. Deriva igual a zero, eu vou continuar tendo meu problema. Meu mínimo. Só que agora eu vou para o modo violento. Então, vou para a regressão não linear. E o problema de regressão não linear é que não tem um jeito bonito de resolver ele. E o que eu vou fazer então, eu vou usar NLP Models e NLP Models IPOpt. São dois pacotes de otimização que eu crio. E eu que criei, eu sou um dos criadores, na verdade. Que é a parte da minha pesquisa. E eu vou criar o meu modelo aqui dentro. E o meu modelo vai pegar um beta e vai levar em metade do somatório do yi menos beta 3 menos... Não, dividido. Será que vale a pena... Não, deixa assim. 1 mais exponencial de menos beta 1 menos beta 2 x i. Esse fecha, esse fecha, esse fecha o somatório. Então, tem mais um ao quadrado de 1 a n. A mais, a mais. E aí o ponto inicial que eu vou começar vai ser o ponto 0 mesmo. Não vai ser bonito, então vamos deixar. Copio tudo isso daqui que são os meus dados.
Vou precisar. Jogo tudo isso daqui aqui, faço a soma cumulativa, pego isso e aqui pra frente que não é mais igual. Na hora de plotar vai ser parecido, mas não vai ser mais igual também. Por que não deu tab nos betas? Porque na verdade quando ele tá com essa estrelinha aqui, o tab ele não entende. Então tem que esperar rodar essa estrelinha primeiro. Ele tá fazendo compilação. Então o maior problema de Julia atualmente. Ok, lá rodou. Vou chamar aqui SQR. Wait. Eu vou definir uma função h de beta que recebe um x também, e o modelo é beta 3 dividido por 1 mais exponencial de beta 1 menos beta 2 vezes x. Esse é o meu modelo. Isso daqui tudo eu vou substituir por h de beta x. Aqui que está o quadrado agora. E aqui h de beta. Ótimo. Então aqui é a minha função. Esse é o meu modelo h de beta. Isso aqui é a minha função minimização SQR. E comenta isso daqui tudo. Para otimizar isso, eu vou usar o wipeopt e vou torcer que ele funcione, porque eu não sei se vai funcionar. Ok, deu uns erros lá em cima, mas o que incomoda é que aqui ele falou, eu tentei fazer acesso no elemento e deu erro. Ah, sim, eu tenho 3 variáveis e eu coloquei 2. Muito erro. Tô com medo que ele exploda por causa que eu tô fazendo de 1 a n. São poucos n's. Ó, isso aqui é o wipeopt rodando, rodando, rodando. E pela cara dele, ele tá sofrendo. Ele não tá bonito, não. Ele tá diminuindo o valor de função objetivo. Você pode ver aqui na primeira coluna. Esse é o SQR. Tá diminuindo, 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 diminuindo. Então ele não tá parado, ele tá funcionando. Nossa. Rodou muito, chegou no máximo de iteração. A solução que ele obteve foi menos 9 no beta 1, 066 e 9.800 no beta 3. Só tem um jeito de saber se deu certo ou não. Que é pegar isso daqui tudo e plotar. Então plota os pontos primeiro. Isso aqui não importa. Esse XG é o mesmo que o X que está aqui em cima. Só que aqui eu tenho só esses N pontos. E agora eu vou fazer com 100 pontos. X não existe mais. O meu plot XG é XG e a função do H beta e XG. Tem que ver se ele vai entender isso. E eu preciso do beta. E o beta é o output.solution. E não interessa. Não consigo fazer isso daqui com esse H de beta. Então, o que eu vou fazer é criar um HX, que é H de beta, XY for XY em X. Em XG, na verdade. Então precisa estar aqui embaixo. Ok, então olha só, a gente conseguiu colocar os dados e conseguiu rodar um modelo e ele achou realmente uma função sigmoide, mas ele não conseguiu otimizar. Então agora o pessoal só o Lucas que é de otimização que está aí, né? Bom, e sim. Então, para o Lucas que está vendo otimização agora, é aquela conversa que eu falei, otimização é difícil. Otimização não linear é difícil. Então, o que a gente pode fazer para tentar ajudar o coitado era dar uma solução inicial um pouquinho melhor. Só que eu não sei uma solução inicial boa. Beta 2, beta 3 no caso,
Eu sei que eu poderia colocar ele da ordem do maior valor de y. Vou colocar um 0, um 0 e o máximo do valor de y. Deve dar uma solução inicial um pouquinho melhor. Bom, ele já falhou e pela cara dele ele deu uma solução pior. Realmente nem fez muita diferença. Não foi suficiente. É um problema mais difícil mesmo, pessoal. Nunca poderia deixar esse problema mais tratável. Ou como que eu consigo resolver sem deixar ele tratável? Também é uma opção. Pior que ele foi para a mesma solução de antes, quer dizer, próximo da mesma solução de antes. Então ele deve ter um minimizador local ali, atrapalhando fortemente. A gente viu que era perto do 20 o ponto onde ele muda. Então esse beta 1 aqui, na verdade menos 20. Mesma coisa. Vou deixar tratável mudando essa escala de x para x de 0 a 1. E agora ele funcionou, diz ele. Vamos ver se ele funcionou de verdade. Agora aqui eu preciso mudar também para x de 0 a 1. Não, não funcionou não. Vou achar uma solução completamente... qual que é a palavra que eu estou buscando? Degenerada. Então o que eu posso fazer talvez é mudar a função. Eu vou realmente aplicar um log ou uma inversa. Se eu jogar o y sobre beta para o outro lado. Uma coisa que a gente pode fazer para simplificar o problema é o seguinte. Vamos mudar esse beta 3, colocar 1000 e ver o que acontece. Ver se ele continua tendo dificuldade para resolver o problema agora. Agora, assumindo que o máximo é 1000, ele vai até ali e fala, esse aqui é o máximo. Só que o máximo a gente viu vai ser pelo menos o dobro disso. Então, é 2 vezes 10 a quarta. Então, vamos colocar 4 vezes 10 a quarta. Quatro e a quarta. Um ajuste maravilhoso. Um ajuste muito bonito. Falso, mas muito bonito. Agora que a gente achou esse ajuste muito bonito, a gente pode pegar essa solução aqui. Usar ela aqui. 4 e a quarta como ponto inicial e voltar ao beta 3. Não posso fazer o que você quer que eu faça, porque eu esqueci. Deu muito diferente. Muito diferente. Porque deu tudo errado de novo. Então o que eu preciso é o seguinte. Eu sei que o beta 1 é negativo. Então eu vou colocar como upper bound. 0, enfim. Agora ele achou. Ele achou um modelo com beta 0 negativo. Aqui eu fiz de 0 a 1, vamos colocar de 0 a 1,25. Então a previsão atual para a Itália
é de que vai crescer esse monte ainda. Olha que bonito isso. Esse modelo está muito bom. Claro, a gente escolheu um modelo que a gente achou que ia ficar bom. Então talvez não seja o modelo certo. Isso daqui é para o número cumulativo de infectados. Então, essencialmente, a hipótese é de que, eventualmente, começa a diminuir o número de infectados. Minguar, para de ter pessoas infectadas. E aí você consegue ajustar por uma função sigmoide. Teve um ajuste muito bom. Só lembrando que eu fiz, então, como resolver um problema de otimização não linear é difícil, a gente resolveu um problema fácil para ajudar o problema difícil a andar. Aqui ele deu 50 mil de máximo de infectados, essencialmente. Tá? A situação atual da Itália é que ele tem 25 mil. E supondo isso daí que ele está supondo, vai até 30 mil. Desculpa, vai até 50 mil. Então ainda dobra o número de infectados. Então é um dos problemas dessa estratégia sigmótica. Tá? Como que nada está sendo feito a respeito. Okay? Então, para o pessoal de cálculo 2 que ainda está ficando aí, lembrando, não é uma aula oficial, não posso dar aula ainda. Se chegar alguma coisa do reitor, eu coloco online. Eu vou colocar essa notícia online falando que eu não posso dar essa aula. E E esse assunto que a gente viu para poder resolver esse problema vai ser visto um pouquinho menos de detalhes na aula. Quer dizer, o que é relevante a cálculo 2 vai ser visto com bem mais detalhes. Mas o que é relevante realmente a resolver um problema como esse não vai ser visto, infelizmente, tá? Eu vou continuar fazendo várias lives toda terça à noite, terça às 8. E talvez eu faça algumas lives no horário de aula, principalmente os horários que eu tenho cálculo 2. Se vocês não tiverem nada, talvez faça lives às 3h30 para otimização. 3h30 horário de otimização. Cálculo 2. Tá? Deixa eu só fazer minha última coisa. Deixa eu fazer só assim. Enquanto eu não tenho ainda a minha despedida oficial. Ok? Sabedores saberão. Então é isso, pessoal. Obrigado. Eu vou parar por uns 10, 15 minutinhos e eu volto para a aula de otimização. Até mais.